Estamos ao vivo. Oi, Daniele. Oi, gente. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho e a Dai também para convidar ela. Oi. A Dai Zanata tá em todas as lives, se eu não me engano, hein? Eu sempre vejo o nomezinho dela por aqui. A Dai entrou, a Dai Cavalli, vamos chamar ela. Deixa eu só fixar aqui o título. Vou só fixar e já te chamo, tá, Dai? Peraí. Começou agora a D. Kriber. Ó, meu irmão. Calma aí que a pessoa é assim, meio devagar aqui. Peraí. Gente do céu, eu não consigo fixar. Eu nunca consigo fixar esse treco direito. Tá, enfim, eu não vou conseguir fixar de novo esse título. Vou chamar a Dai, então. Oi, Oi! Lu, Tudo bem? consegue fixar. Então, eu tô tentando clicar em cima. Outra vez me falaram isso e eu cliquei e deu certo. Mas eu não sei o que que tá acontecendo agora que não... O Instagram não colabora comigo. Ah, Ah, meu tá, Deus. agora deu. Ah, é que eu fico pressionando, é só um toquezinho. Agora eu fixei. Aí eu pressiono, não acontece nada. Tudo bem? Daí eu acho que eu não sei se sou só eu, mas eu não tô conseguindo te ouvir direito. Acho. Calma aí, fala alguma coisa aí. Eu não sei Oi? se é. Ah, agora deu. Agora deu. Acho que era alguma. Só tinha dado uma travada ali. Ah. Tá Deu. ouvindo? Aqui tá tudo certo. Se alguém não estiver ouvindo, avisem. A gente tá tudo começando nessas coisas de live, né? É, né? Tudo aprendendo. Então, já entrou 20 pessoas. Acho que dá pra gente começar. Deixa eu ver que horas são. 4:02. Daqui a pouco vai entrando, acho que mais gente. É, queria te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo, que eu sei que é bem corrido, né? Que o Gael aí demanda bastante tempo. Mas eu queria que tu estivesse te apresentando um pouco, falando um pouco de ti, para depois a gente começar a entrar mesmo no nosso assunto. Tá bom. Eu te agradeço, Lu, pelo convite. Você é uma mulher que me inspira, Ai, tu empreendedora. também. Eu te agradeço muito por estar compartilhando desse universo que nos uniu, né? Que foi a maternidade. Sim. Então, para começar, eu sou a Dai, né? Dai Cavalli, sou a mãe do Gael, mamacita do Gael. Hoje em dia eu trabalho, então, com um coach materno, né? Tô me recolocando profissionalmente, vou falar um pouquinho mais para você sobre isso. Também trabalho com Instagram, criação de conteúdo, agora vou voltar com o YouTube, dando também. Vai. E é isso, a profissão é mãe, né? É ser mãe, é cuidar de um serzinho que é o Gael. Então, eu sou muito grata, assim, por essa oportunidade, né? Desse maternário integral. E dessa responsabilidade de criar um ser, né, nesse novo mundo, em tudo que está acontecendo, né, nessa nova era que tá crianças que são tão inteligentes, espertas, né, que eles vêm para nos ensinar tanto. Então é isso, resumindo da minha vida. Tá certo. Se tiver alguém aqui que veio da DAI, que não me conhece, eu sou a Luana, sou mãe do Otto, que acabou de fazer um ano no domingo passado. Também produzo conteúdo para cá, para o Instagram e também para o YouTube. E falo bastante sobre consumo consciente, minimalismo e agora esse universo da maternidade é atrelado ao minimalismo e ao consumo consciente também. Então, a gente tem algumas escolhas bem parecidas, né? Algumas coisas bem em comum. E eu conheci a Dai, uma amiga minha me mandou o perfil dela quando ela começou a usar fraldas de pano. E eu acho que o Otto ainda não tinha nascido ou ele era recém-nascido. E tu tinha começado a postar sobre as fraldas e tal. E, e daí eu comecei a seguir, comecei a me identificar e depois a gente se conheceu e estamos aí. E eu sempre, quando eu acompanho o Gael, né, e tu, e eu, na minha cabeça, ele é a turminha do Otto. Tem algumas pessoas que eu acompanho que têm bebês na idade próxima, que aí eu sempre, pra mim, na minha cabeça é a turminha do meu filho.
Ah, mas Eu sempre tô ali olhando, o Gael começou a fazer isso, olha só que legal. Ah, o amiguinho. tá também. Ele já Oi? volta, tá super em pé empurrando as coisas. Tá, aham. Pare, Daqui a pouco tá andando. Dá, então sempre que teu áudio tá falhando, eu acho que aqui pra mim também um pouco, às vezes algumas palavras só. tentar falar um pouco mais devagar, porque eu sou meio faladora. Esperar que eu, não sei se é a internet. Deixa eu ver, vamos tentar. Se tu quiseres sair e entrar de novo, acho que travou. Vamos ver. Será que tá melhor? Vão dando um feedbackzinho aí pra gente. Isso, aqui pelo menos tá bom agora. É, Não, agora ficou mudo. gente. Que estranho. Eu fiz uma live semana passada, aconteceu isso. Eu não sei se é o horário que tem mais lives, eu não sei É. se tem a ver com isso. Não, meu celular só problemas. Agora que eu espero que ele funcione. Ah, é, tu vai tentar ver, né? E agora melhorou? Tô ouvindo. Bem, menina. E menino. Melhorou, gente? Se a gente vê que tá travando, de repente tu sai e entra de novo. Não sei se adianta. Eu fiz isso na outra live que eu participei. O pessoal tá ouvindo? Melhorou, eu acho. Tá, vamos tentar. Senão vocês já avisam que a gente já tenta uma estratégia. Isso. Então, eu escrevi lá no anúncio, né, da nossa live que tu tinha tido uma gestação que não foi planejada, foi de surpresa, né? E mesmo assim, eu tinha conversado contigo antes, eu sempre tive na cabeça de que as mães que acabam se informando mais e mergulhando nisso é porque estavam planejando, já queriam ser mães e tudo mais, então entra nesse universo. E acabava que às vezes quando a gestação não é planejada, talvez a pessoa nem pensasse em se informar. E uma coisa que me chamou muito a atenção da tua história é que tu mergulhou de cabeça, mesmo não tendo sido planejado. Então eu queria que tu contasse um pouquinho de como é que foi essa trajetória. A gravidez realmente do Gael não foi planejada, como a Lu falou. E para mim foi. Eu tinha outros planos, né? Eu sou formada em artes cênicas, então a minha profissão é atriz, daquela que eu sempre sonhei, morava no Rio de Janeiro, tinha outros planos. E aí, quando eu me vi grávida, eu me vi nesse universo, gente, o que é isso, né? Só que foi muito louco, porque eu tive várias amigas na época passando por isso. E eu sempre fui muito de gostar de saber o que estava acontecendo com cada pessoa, eu sou apaixonada pelo ser humano, né? Então eu sempre fui aí queria saber. E aí uma foi falando livre demanda aqui, a outra foi falando das violências obstétricas, e eu fui ficando com essas coisinhas na cabeça. Mas até então, isso antes de eu descobrir que estava grávida. E aí, Ah, quando sim. eu falei, gente, que loucura. Então, eu passei os primeiros, acho que 4 meses da gestação, trabalhando bem forte em mim. Eu acho que isso me fez também conseguir viver a gravidez com essa plenitude, com essa intensidade. Eu me permiti viver o processo que eu tinha que viver, sabe? Eu lembro que a minha mãe ficou super feliz, as pessoas em volta estavam muito felizes. E não é que eu não estava feliz, só que eu estava entendendo o que estava acontecendo comigo, né? E aí, insegurança, me bateu aquela coisa, meu Deus, minha vida, e agora o que vai ser? Meu Deus, né? Muitos questionamentos, muitas dúvidas, muita insegurança. E eu vivi 4 meses, assim, bem profundo, assim, sabe? Não é que eu tava triste, não é que eu tava feliz, eu tava vivendo esse processo. E aí foi muito louco, porque eu achei que isso só acontecia com as grávidas, né? Igual a mim, que não tinham planejado. Mas conversando com outras mães que tinham super planejado, eu acho que quando a coisa acontece, pega pra todo mundo, né? Mesmo assim, eu acho que comigo foi assim também. Porque por mais que tu quer, quando tu vê que tu tá grávida e tu começa a ver esse universo, tu pensa, meu Deus, a minha vida vai mudar totalmente. Então bate Sim. em mundo. E isso me confortou também muito, de saber, poxa, eu não tô sozinha. Né? Todo mundo, até quem tem aí o casamento, que tá há 10 anos, tu tava já casada, né, Lu? Já, sim, já tava uns 10, 11 anos junto, assim, né? Segurança para todo mundo, né? E aí eu aceitei esse processo, vivi essa insegurança, e aí depois eu mergulhei de cabeça. E aí comecei a me informar nesse universo, que assim, que é muito louco, né? Quando a gente não tá no universo, parece que é um mundo à parte, mas depois que a gente já vira, tipo assim, parecia que. E é muito. E isso pra mim foi a coisa mais louca, porque no meu Instagram eu sempre compartilhei meu estilo de vida. Quando eu, né, comecei a compartilhar da gravidez, eu comecei a me sentir, tipo assim, as mães vinham perguntar as coisas pra mim. E eu comecei a falar, elas
inspiram em mim na maternidade, mas eu só sou mãe de primeira viagem. Então, isso, no começo, eu demorei para assimilar ao mesmo tempo a responsabilidade e ao mesmo tempo de entender que isso era um mérito meu, porque eu fui atrás de informação, né, Lu? Sim. Importante, né, que a gente pensa bem parecido. E eu agradeço muito também, quem eu acho que quem me ajudou muito nesse processo, além das minhas amigas que estavam grávidas, né, que eu fui conversando, li muito livro, assisti muito documentário, eu vivi isso, realmente eu vivi isso. Você é mãe, então o que eu preciso saber? E como a gente escolheu o parto domiciliar, as meninas trabalham muito isso, com esse protagonismo da mãe, né? Então, assim, como no parto domiciliar, todas as coisinhas que acontecem é a mãe que tem que decidir, a gente tem que ir atrás e tem que buscar informação. Porque são protocolos que são diferentes de um hospital, que tem alguns Sim. tem como falar sim ou não. Simplesmente fazem parte do protocolo, né? E no domiciliar é tudo tão teu, e pro teu namorado, pro teu esposo, é tão nosso que a gente se sentia assim, meu, vamos atrás de informação. E fomos nós dois juntos. Isso foi muito bacana também. O Guilherme Fabiel mergulhou comigo nisso. Então a gente ficou assim, os loucos do. Eu lembro que na época, né, a gente era os ativistas do parto domiciliar. É uma coisa. Hoje em dia tá quebrando bastante tabu, mas na época, né, pra gente que vem de uma sociedade assim, ele lá de Goiânia, mais machista, mais tradicional, era uma loucura o que a gente tava fazendo, né? E Ainda é, eu acho que fora da nossa bolha, eu acho que ainda é, porque como a gente tá nessa coisa, a gente acha que todo mundo acha normal, mas acho que não. a gente entrou numa bolha, a gente virou ativista, a gente brigava com todo mundo, falava não. E a gente começou a ver que nos países quanto normal era, e os benefícios que perdia pro bebê. A gente virou realmente ativista do parto domiciliar, assim, levantando a bandeira, sabe? E aí começou pela questão do parto. Eu acho que acho que a gente foca muito no parto. Então, hoje, né, pela questão do parto que eu tive, eu penso, foquei também no depois, na amamentação, mas o meu foco número um foi o parto. E é uma dica que eu acho que também tu passa para as tuas Falo bastante isso também. todo. A gente só pensa numa hora. E o parto, querendo ou não, é maravilhoso. Tu teve um parto lindo, né, Lu? Do jeito que tu queria, humanizado. Só que, assim, o depois é muito maior. O pós-parto, a amamentação, puerpério. Então, Sim. são muitas informações, né, Lu, que a gente tem que ir atrás e pensar. Então, assim, uma dica já é que, assim, que pense no todo, né? Não foca no parto, claro, que toda mulher merece ter o parto. Eu imagino você que pariu natural, que sentiu força, empoderamento que teve, né? Sim, é uma experiência muito doida, assim. E eu acho que ela faz um sentido depois, uma ligação com o resto da maternidade muito interessante. Exatamente isso. E aí depois focar nisso, né? Poder viver esse protagonismo, mas também pensar no todo, né? Pensar na amamentação, pensar no Sim. parto, pensar na criação e nas escolhas. Porque a gente, mãe, a gente tá toda hora tomando decisão, né, Lu? E também a gente fica, às vezes, também se cobrando muito, se colocando nesse lugar de tipo, será que é isso mesmo? E você ali com higiene natural, né? Com as coisas que tu faz. Então, assim, tá. E essa informação nos dá essa segurança de saber Sim, que é errado, faz, né? Ou seja, tem o que não é muito bom pro bebê e o que é melhor pro bebê. Mas dentro da maternidade, eu acho que a gente é muito livre para escolher. Mas é importante a gente ter essa informação. Quem tá aí no teu colo? é a cachorra pode. É que ela fica fazendo uns barulhinhos, tô tentando controlar. Então, que é importante essa informação pra gente se sentir segura, né? Nesse lugar. Sim. Então, Eu acho que a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. E a partir do momento que a gente vai se informando, aquilo vai se tornando muito mais leve até, né? Tu sabe que por mais que, sei lá, vou passar por tal coisa, vai ser mais difícil, ou o parto, enfim, vai doer, mas mesmo assim tu já tens uma noção do porquê que cada coisa vai acontecer. Então acaba sendo mais leve mesmo que seja difícil, né? exatamente, exatamente. Quando a gente fica empoderado pro que tiver que passar, né? E o Sim, importante a gente ter informação, porque é uma experiência, né, como tu viveu, muito única. Então, assim, poxa, se eu posso ter esse protagonismo, por que eu vou entregar na mão de outra pessoa? Por que eu não vou atrás, né? Eu vejo, assim, tem muitas mães que depois que não tiveram informação, o quanto, assim, ficam pensando nisso, que poderiam fazer diferente. Então, assim, é um mundo, é uma bolha que a gente vive, né?
São coisas que não voltam, né? Eu vejo que, assim, claro, cada mulher vai ter uma escolha, vai poder escolher todos os aspectos, né? Só que ela só pode escolher baseado em informações. Então, por mais que ela escolha algo, sei lá, diferente da gente, é, que ela escolha baseado em informações, né? Eu tive essa informação e eu resolvi escolher tal coisa. Não só do parto, mas qualquer outro aspecto que venha depois na maternidade mesmo. Então é muito decisivo, assim, porque tem coisas que refletem depois, né? Na vida da criança e na nossa também. Totalmente, totalmente. Eu vejo que no nosso caso, assim, né, que a gente começou no parto domiciliar e foi com uma transferência hospitalar e o término do parto foi uma cesárea, por necessidade mesmo, eu vejo o quanto eu acho que se eu não tivesse com essa equipe, eu teria depois me questionado. Então, para mim, foi muito mais tranquilo aceitar, porque eu sabia que eu estava nas mãos das melhores pessoas, que eu tive informação e que não foi pra, né, não foi, o Gael escolheu nascer de outra forma, e tá tudo bem, os bebezinhos, eles vêm, Sim, né, com esse, eles sabem nascer, mas eles também, às vezes, vêm contando uma história que a gente tem que, né, daqui a pouco entender, então é um processo que eu ainda tô vivendo, assim, de entender o nascimento dele, porque foi assim, né, mas pelo menos uhum. de saber que eu tava, que não foi desnecessário, né? Que foi porque tinha que ser para salvar a vida dele. Que bom também que tem essa opção, né? Sim, com certeza. É uma coisa que eu gosto muito, que eu vejo que tu faz desde o início, é... A gente conversou antes, né? Então, às vezes eu tinha conversado sobre alguns assuntos. Mas, e que me chamou a atenção, que era algo que eu tinha na minha cabeça, mas não tinha definido. E depois que eu comecei a ver tu falando sobre isso, eu consegui definir na minha cabeça e realmente defender essa bandeira, que é olhar para o bebê como um ser humano, né? Que por mais que óbvio que seja, a gente não faz isso, não é natural nosso fazer isso, né? O fato de ser um bebê e ele não lembrar, ou não interagir, não falar, a gente acaba pensando que pode lidar de qualquer jeito, né? E acaba desrespeitando a pessoa do bebê, né? Como é que foi isso tudo? Como é que funciona aí na tua casa, na tua realidade? Com a gente sempre tentou. Eu acho que isso também é muito de informação. Até agora eu às vezes eu esqueci. Depois eu vou deixar um livro que eu tô lendo agora, tô participando do grupo de estudo que se chama O Cérebro do Bebê. A gente, Interessante. pouco, a gente está acostumado a buscar informação para tudo, mas nunca ninguém nos avisou que a gente tem que buscar informação para ser mãe, né? Tanto de criação, de como funciona neurologicamente a cabeça da criança, que não é a mesma que a gente. A questão dos despertares, por que acorda tanto de noite, né? Então, se a gente realmente tenta olhar da nossa cabeça de adulto, a gente nunca vai. Parece que a gente sempre vai estar sendo desafiado, parece que a convivência vai ficar, meu Deus, a criança está me desafiando, está fazendo birra, mas na verdade não tem nada. É a maturação neurológica. Então, aqui em casa, a gente sempre foi muito assim, de respeitar e de saber que ele estava no processo dele. E aí eu lembro que teve uma mini história para vocês, que foi bem marcante. Recebi umas amigas aqui em casa que vieram do Gael, e a gente estava no começo do BLW. E o BLW também é uma decisão forte, assim. Por quê? Muita gente, os avós, né? Não sei se foi aí para você, achavam que a gente estava fazendo uma loucura, que a criança ia se engasgar, que ia morrer, né? Só que o BLW, gente, eu só tive isso do BLW, porque eu sou Eu apaixonada. também. Porque os benefícios que traz para esse bebê, né? De autonomia das mãozinhas, depois do andar, como eles comem bem. Aquela bagunça louca, tudo bem, E né? tu vê o desenvolvimento dia a dia, né? É muito lindo. Tipo assim, eu acho que uma das escolhas mais acertadas aqui em casa, que a gente pensa assim, nossa, isso foi uma, né? E aí, resumindo a história, a gente tava aqui em casa e ela tava começando o BLW, recebi umas amigas, e foi um dia que eu fui fazer as minhas unhas. Então a moça veio fazer minhas unhas, e as minhas amigas estavam aqui me ajudando com o Gael, tipo uma rede de apoio. Uhum. E aí o que aconteceu que tava na hora da frutinha dele, ela assim, quer que eu ajude? Eu falei, sim, corta uma mão, era uma mão, assim, assim, assado, não sei o quê. Só que nisso, o mamão é super liso. É uma fruta difícil de pegar, porque desliza. E o bebê no começo, e eu lembro que aí a senhora ficando meio que nervosa com o Gael. E aí uma falou, meu Deus, tem que ter muita paciência pra ser mãe. Aí eu falei, amiga, quando tu vai ser mãe... Voltou? Voltou. Tinha dado uma. Aí a outra falando, não sei o quê. E aí eu sempre na boa falando, gente, cada mãe escolhe o método, a abordagem que quiser. Não precisa ser BW, pode ser de colherinha, né? A gente escolheu dar mais trabalho, falando numa boa, com toda a paciência no mundo, informação. Nisso, elas já fizeram os outros comentários, elas não são mães.
fizeram outros comentários falando meio que mal das crianças que vão para a escola montessoriana e Waldorf, que são as escolas que eu gosto, pedagogia, né? E aí, sabe aquele monte de coisa? Eu fui ficando aquilo na minha cabeça, eu fui ficando com raiva. E aí, uma hora, você não conseguiu, aí essa amiga meio que esquentou, aí eu falei, amiga, na boa, tipo assim, não precisa mais dar fruta pra ele, e aí nisso a manicure acabou e elas foram embora da minha casa. E aí eu escrevi um post falando exatamente isso. Eu me senti totalmente desrespeitada e eu fiquei nervosa pelo meu filho. Eu falei, gente, as pessoas vêm na minha casa e porque elas começaram a falar assim, não, ele tá jogando a comida no chão. Eu falei, meu, a fruta é lisa, ele tá aprendendo, o negócio cai da mãozinha dele. Sabe, se tu não tem paciência, não é teu filho. Pelo menos tenha respeito pelo meu, tu tá na minha casa, Sim, verdade. amiga. Hoje em dia a gente se resolveu, mas eu falei, nossa, fiquei muito foi entrar na minha casa para fazer isso. E aí eu vi que eu era uma defensora das crianças, sabe? Porque, porque é isso, sabe? Quando a gente tem um filho, a gente, claro, existe sem julgamento, para que eu tenho muita paciência. Isso é uma virtude minha. O Guilherme tem 3 vezes mais. Isso é o meu pai do Guilherme é uma virtude dele. Mas significa que eles estão no desenvolvimento dele e que a gente tem que ter esse olhar, né? A gente tem que parar Sim. e tá sentindo. Será que ele não tá entendendo? Eu acho que quando a gente tem esse olhar de empatia, a gente consegue ter um maternar mais leve, sabe? Sim, com certeza. Tu vê que não tá contra ti. Vocês se unem, né? E caminham juntos. Exato, ele não tá contra. É bem isso. Tipo assim, é só a gente às vezes parar, olhar e ver a necessidade dele, né? Ver o desenvolvimento dele, ver que ele quer explorar, ver que é tudo novo pra ele. Então, assim, é muito. Isso eu treino todo dia, né? Porque às vezes a gente tá com menos. A gente tá num dia que a gente tá mais cansada, a gente tá num dia mais sem paciência, que tá tudo bem, todo mundo tem. Mas a gente sempre tenta voltar. Quando, né? E aqui em casa a gente tem um combinado, que é tipo, quando um tá meio que farto do Gael, porque às vezes acontece, a gente assim, olha, eu não tô mais dando conta. Pega ele um pouco, eu preciso respirar. E essa pessoa sai, vai dar uma volta, respira, para não ficar passando para ele uma coisa que ele não precisa, né? Então, Que assim, não é culpa dele também, né? não é culpa dele. Eu acho que a gente tem que ser honesto, assim, com o que a gente sente, porque às vezes a gente tá de saco cheio, a gente, não quero mais ser mãe, ou eu não quero, eu quero assim, tomar meu café em paz, a criança tá ali, né? Então, seja sincero, peça ajuda, né? Chama a rede de apoio e tenta sempre se colocar no lugar dele, que eu acho que uma treinar vai ser mais leve. É, com certeza. E respeitando ele, né? Hã? Respeitando realmente esse bebê, o filho, porque às vezes até, por exemplo, o acordar, como tu falou, ele acordar várias vezes à noite, aí a gente pensa, nossa, mas essa criança tem alguma coisa, e na verdade, se a gente começar a olhar pelo olhar dele, né, enfim, indefeso, se sente inseguro, tá ali sozinho, dormindo, tem tudo isso, então a gente começa a ter mais empatia e entender que aquele momento é preciso passar por aquilo, né, é uma fase que vai melhorar. E é muito isso, é fase que melhora e passa muito rápido, sabe? Então a gente tem muito que viver mesmo cada momento, porque, né? Nossa, agora o gato tá andando, sabe? Já não é mais um bebezinho. E, né? Posso também já sabia, já fez 1 ano, né? Muito rápido, né? Sabe? É muita loucura. Às vezes eu fico pensando, gente, a cabeça dele deve estar fritando, porque a quantidade de neurônios, sinapses que eles fazem, até, não sei, acho que até uns 2 anos, não sei até que ano de vida, que eles aprendem muita coisa muito rápido. Imagina que deve dar uma loucura na cabeça deles, né? Porque é muita novidade, é muito estímulo, é tudo pela primeira vez. Então, também é uma oportunidade pra gente olhar a nossa vida de novo pela primeira vez, né? Às vezes eu fico assim, Sim. nossa, o que é ver isso pela primeira vez, né? É uma oportunidade para a gente também valorizar outras coisas, né? Ter esse olhar com mais novidade, pela simplicidade, de ver assim, o Gael tá vendo um bichinho, né? É muito bonitinho, assim, poder acompanhar. É muito legal ver a curiosidade deles e às vezes se a gente se volta para a criança com essa empatia, a gente fica mais humano, eu acho, porque ele tá olhando ali hoje, tu postou ele vendo uma abelha, né? Ai, que pra gente é uma abelha, mas aí pra criança é a abelha, é uma coisa que ela nunca viu. Então, se tu começa a se conectar dessa forma com a criança, acho que a gente fica mais humano, percebendo detalhes, e isso é importante pra gente, pro adulto também, né? E eu acho que é muito isso que tu falou também de sair desse adulto, quando a gente tá com eles, e voltar para essa criança, né? Se permitir ver isso de novo, fica até gostoso, né? Fica tipo
Sim. Ou essa abelha, né? Sei lá, que, não sei, vai contar uma coisa de diferente, vamos, né? É muito, é uma oportunidade muito gratificante, né? De poder acompanhar. Claro, nem todo dia a gente tá afim disso, mas tudo bem. Eu percebo que, assim, às vezes que eu mais fico irritada com o Otto são as vezes que eu quero fazer as minhas coisas e não tô olhando pra ele. Porque se eu tô ali focada em ficar com ele, cuidar dele, tudo flui, não tem problema, a gente brinca e tal. Mas agora, se eu quero fazer alguma coisa que não é o momento, talvez, de fazer, não vai dar certo, eu não vou entender ele, ele muito menos vai me entender. E a gente se estressa porque quer fazer outra coisa que não ter essa conexão, né? Uma amiga mãe se disse, falou, que tava com uma bebê de 5 meses, né? Querendo fazer as coisas dela, mas tava com a filha dela. E aí eu também senti, até hoje, eu senti exatamente isso que ele falou. Quando eu não tô presente com o Gael, com a minha presença, quando eu tô querendo fazer um monte de coisa, parece que fica até difícil de olhar para as necessidades dele. E aí eu vou me desconectando dele. Quando eu me desconecto dele, parece que fica uma coisa cansativa, exaustiva. A gente fala, Sim. a criança vai dormir, né? E quando a gente tá, deixa, sabe? Por isso que é interessante poder ter rede de apoio, organizar a rotina, para que quando você esteja com o bebê, na maior parte do tempo, esteja com ele, né? Que ele falou, brincando ali no chão, que é gostoso, passa rápido, ele fica também tranquilo, porque eles se sentem olhados, né? E não só com Sim. mas ali tem alguém interagindo comigo, tem alguém disponível comigo. E é bem isso. É muito diferente, né? Esses dois momentos, muito diferente. Então, conta um pouquinho, eu anotei aqui, calma aí, para eu não me perder. É, tu escolheu se dedicar 100% ao Gael no início, né? E eu sei que nem todo mundo que tá assistindo agora ou que vai assistir esse vídeo depois tem esse privilégio de poder se dedicar ali nos primeiros 2 anos, né? Mas tu conseguiu fazer isso. Eu também fico em casa, então acabo conseguindo me dedicar mais ao Otto. Vou conseguir nesses primeiros 2 anos também. E como é que tá sendo essa experiência? Porque foi tudo novo, né? A carreira que tu deixou em segundo plano e depois se descobrindo, como é que foi como é que tá sendo isso, né? A gente, assim, muita coisa também, a gente tem muito. Como foi tudo de repente, a gente foi meio que vivendo cada fase inteiramente naquela fase, sem criar muitos planos a longo prazo. Então, assim, eu sabia que o primeiro ano de vida eu ia ficar com o Gael, e dependendo de como as coisas iam sentindo, a gente ia estender até os 2 anos, né? Tanto financeiramente, pela questão dos nossos trabalhos, como disponibilidade, assim, de, tô afim de ficar aqui com ele, né? Porque tá tudo bem se a mãe tem mãe que quer ficar, né? Eu sei muito isso. Tem mães que voltam pro trabalho e se sentem culpadas porque queriam estar com a criança. E tem mãe que não aguenta mais ficar só nesse universo, que precisa de trabalhar, fazer. E quando tiver com o filho, vai estar melhor com o filho, né? Não vai estar saturado, não vai estar cansado, e às vezes também tem uma carreira que não quer deixar de lado. Então tá tudo bem. Então, como a gente foi vendo cada fase, esse ano era um ano que a gente ia sentir até metade do ano. E se continuasse tudo bem, eu ia ficar até o ano que vem. Só que daí veio a quarentena, né? Então, assim, ou não, a gente vai ficar com ele até os 2 anos, assim. E para mim foi um processo muito de decisão. Hoje em dia eu não me sinto, assim, pronta para sair. Tipo assim, tenho o privilégio de poder também estar em casa, nós dois autônomos, trabalhamos de casa, passamos também nosso perrengue por estar só nós dois, passamos, mas é uma escolha, assim, né? Então, assim, eu até o ano que vem a gente vai colocar o Gael na escolinha, né? Ali por março, né? Início do ano, também, né? Dependendo de tudo como tiver, mas acho que sim. Mas eu acho que foi uma decisão muito baseada em saber os benefícios, a disponibilidade minha, né? Que pra mim tá tudo bem ficar com ele, eu curto muito, não me sinto ainda pronta pra estar separando, assim, colocando ele todo Eu dia. também não. Ai, acho que travou, Dai. Deu Voltou, uma voltou. pausa. Um pouco afim, assim, pronta para esse, porque é uma separação mesmo, né? Então, acho que ainda não é no meu momento. Se eu tivesse a necessidade ou qualquer coisa, aí beleza, vamos olhar para isso, mas né, na minha realidade atual eu posso. Então, eu quis, e também tem os benefícios pro bebê, né? De estar em casa, estar com a família, não precisa de muito mais do que isso até os primeiros 3 anos de vida. Apesar de que eu acho que o Gael vai amar a escolinha, porque ele é louco nas crianças. Antes da quarentena, a gente sempre tem uns amiguinhos da idade dele, então a gente sempre se reuniu com um monte de bebê. E ele Aham. adora. O problema acho que vai ser mais pra mim do que pra ele, sabe? Acho que é mais pros pais do que pra criança.
E é isso, então eu também tô vivendo, assim, a questão da minha profissão, tô me redescobrindo profissionalmente, né? Eu sei que é ir pro Rio, correr a minha vida de atriz, eu acho que pra mim não faz nem sentido. Eu acho que é muito isso também, né, Lu? Quando a gente se torna mãe, muda as prioridades, né? Muda, eu acho que é muito importante aproveitar esse renascimento, porque quem a gente era, a gente não é mais. Então, assim, É, não, não vai voltar. né? Pra mim não faz sentido ir lá pro Rio de Janeiro daquela vida louca que eu tinha pra ser atriz. Hoje não faz sentido. Hoje também faz sentido outras coisas que eu tô me encontrando agora, né? Então é muito esse cada dia, né? E vivendo as oportunidades, vivendo o que a gente tá sentindo que tá sentindo pra gente, porque realmente tudo muda quando a gente se torna mãe. E não é aquele mudar, eu acho que não é mudar obrigatório. Ai, muda, você tem que mudar. Não. É uma coisa muito natural nossa, né, Lu? Tu também sente isso? Sim, eu acho que é bem natural. Não sei se com todas é assim, assim como tu falou ali do negócio de que tem umas que chega um momento que querem realmente ir, trabalhar fora ou fazer alguma coisa assim. Cada uma compreende de uma forma, né? Eu tô no período de. Eu já trabalhava em casa, eu já era autônoma há muito tempo, e o meu marido também. Então, para mim. Foi uma continuação daquilo que eu já fazia, de estar, a parte de estar em casa, né? Mas com certeza sou outra pessoa, não sou a mesma pessoa que estava em casa antes, né? Então, para mim ainda tenho essa dificuldade de me separar e não tenho, não me cobro quanto a isso, quanto a o que que eu vou ser, como é que eu vou fazer. Eu acho que, como tu falou, viver cada fase, né? Ontem foi engraçado que eu tinha que fazer algumas coisas, trabalhar à tarde, e o Dani saiu com o Otto. Ele já tinha saído outras vezes, mas ele essa vez foi a primeira que ele ficou a tarde toda, assim, né? Aí eu até postei uma montagem que ele fez ali do Otto machucado, que ele baixou um aplicativo só pra me assustar. Não Mas eu acredito. já fico assim, eu ainda falei pra ele, nossa, é só com o pai, ele tá só saindo com o pai. Eu já tô toda aflita, sabendo, Melhor confiando pessoa. que não vai acontecer nada. Mas imagina como é que eu vou fazer isso quando eu precisar deixar com alguém, ou enfim, é muito doido. Ainda não me sinto preparada. Não. Aqui em casa, a mesma coisa. Assim, agora que eu tô até conseguindo ficar mais de boa, mas as primeiras vezes, acho que a primeira vez que eu fiquei 1 hora longe do Gael, eu voltei assim, ó, agoniada. E ele tava com o pai, com os sogros, enfim, tava super bem. Eu voltei agoniada, o Gael tava pleno, tipo assim, nem notou. Isso, foi bem isso. Mas eu tava assim, ó, meu Deus, ele tá precisando da minha teta, minha teta, minha teta. Nem sabe. Foi É bem assim. esse processo, assim, eu acho que é muito o que a gente sente e o que a gente também precisa, né? Porque tem muitas que sentem, mas que infelizmente não tem condição de ficar, né? Mas Sim. quem sente, a minha dica, assim, se quem sente isso e tem a oportunidade de ficar, né? Eu acho que é uma fase única, né, Lu? Que É, a gente vai se sentir muito, muita a descoberta, gente vai se muita sentir coisa, muito grato no final, né? Tipo assim, ai, que bom, sim. pude. Com muita E eu acho que assim, recompensa. a forma como a gente escolheu, acho que nós duas temos isso em comum de não querer oferecer telas e tal. Então é mais desafiador ainda essa parte, né? Porque não é simplesmente profissão mãe até os 2 anos e tô dividindo com outras coisas. Não, é realmente uma coisa muito focada, porque mais ainda demanda mais da atenção, né? Mais criatividade e disposição também. Mas como tu falou, acho que a gente vai ver, vai ficar grata depois, assim, vai ver Vai. esses benefícios, colher esses frutos, né? Não, e É poder ficar tenso, assim, mas. é muito bom poder ver cada, né? Ai, eles são muito espertos, é muito desenvolvimento, então poder acompanhar isso é muito legal, apesar de exaustivo e sim, demandar Sim. totalmente da nossa criatividade, da nossa disponibilidade, da nossa paciência, de tudo, né? É uma demanda e as pessoas acho que às vezes não têm. Eu não tinha, é muito louco, assim. Antes de ser mãe, eu acho que ninguém tem, né, Lu? A Não. dimensão que é ser mãe. Gente, eu olhava e pensava, ai, nossa, eu era a pior pessoa pra visitar a puérpera, gente que só dava bola fora. Como não tem informação? Eu ia de mão abanando, alugava a pessoa. Fico Nossa, o dia inteiro na casa da pessoa. eu acho que quando eu ia embora, a pessoa pensava assim, nossa, que bom que foi embora. Porque assim, ó, sem informação, não oferecer pra ajudar, porque eu nem sabia que precisava de ajuda. Tipo, ainda capaz de chegar e esperar que me servisse um café, tipo assim, bem louca, sabe?
E hoje em dia eu penso, e aí hoje em dia eu também consigo olhar com mais empatia para as pessoas que não têm essa noção. Eu tenho umas amigas muito fora da curva, assim, que não. Aí eu penso, ai, coitada, né? Ela nunca é mãe, ela nunca foi mãe, É, eu penso isso também. vai Aí saber. tem como dar desconto, né? Porque quem já é mãe vai entender, vai aparecer com alguma coisa, vai oferecer ajuda. Ai, Esses dias, esse tempo atrás, eu postei que o Otto tava num salto, acho que faz uns meses, e que ele tinha acordado, sei lá quantas vezes, e eu não tinha dormido. Daí, quando eu acordei, postei, né? E aí, uma amiga minha que tem dois filhos, ela mandou uma mensagem: vem aqui pra casa que vai ter comida. E daí, ela comprou coisa pra gente comer e tal, porque ela entendeu aquilo ali, ela entendeu o que eu estava passando, né? E que às vezes alguém que não é mãe, não é nem por culpa da pessoa, mas simplesmente porque não tem. A gente só consegue descobrir isso quando a gente tem um filho mesmo. tudo. Esse monte de coisa aí que a gente fala, esse monte de mito, esse monte de coisa que a gente escuta, olha. Ai, a gente falava assim, nossa, aquelas crianças que dão aquelas birras no supermercado, coisa mais feia. Primeiro que não é birra, né? É o jeito de se expressar motoramente que até os 2 anos eles têm. E segundo, querido, que você também vai passar. Hoje o Gael fica vermelho faz... e fica todo vermelho, assim, começa a chorar. Gente, tudo aquilo acontece. Então, assim, a gente também vive com menos julgamento, né, Lu? Tipo assim, cada maternária é um, né? Não estamos aqui pra julgar ninguém. Verdade. Tem algumas escolhas melhores que outras, né? Isso sim, até fiz ontem um post da criação neurocompatível, eu repostei, Ah, né? eu vi que postou, mas eu não cheguei a Nossa, olhar. e depois é punk, assim, né? Ela fala isso dessa geração que a gente foi criado, do jeito que a gente foi criado, né? Com essa permissividade de doce, esse monte de coisa, e as pessoas que até hoje, que têm informação, querem reproduzir isso, falando que assim, ai, não morreu, né? Esse monte de. Uhum. É muito louco, é muito. É um buraco mais embaixo, realmente, a gente. É, entra, eu acho, até essa questão de respeitar a criança, né? Porque não é simplesmente sobreviver, mas respeitar ela como Isso, um ser humano. exato. Uhum. Me diz uma coisa, depois que tu virou mãe, que tu despertou para fazer a formação de dor e coach materno. Antes nunca tinha pensado nisso. Não, eu Como sempre. uma. Não. Não, coach, como eu já trabalho, como eu já participo, já tenho esse lado de autoconhecimento e desenvolvimento humano já desde os meus 10 anos de idade, já trabalhava com mulheres, com outras coisas. Ah, sim. Mulheres, isso sempre foi meu, assim, né? Mas com a maternidade, no geral, não. O Dola, na verdade, foi o curso que eu fiz justamente para entender realmente essas questões do parto, porque eu acho que foi uma das coisas que mais eu me apaixonei, assim, de toda a gestação, de todos os assuntos que envolvem a maternidade, foi o parto. Eu Assim, também. nossa, de poder, assim, apoiar uma mulher a parir, de ver como aquilo é animal e como aquilo é lindo, né? E da potência que tem. E aí eu fiquei muito apaixonada. Eu falei, eu quero fazer o curso de doula. E também para resgatar muito essa questão. E teve umas vivências super fortes de resgatar a questão do parto do Gael, da cesárea que foi, o porquê que foi. Porque no meu caso, assim, eu passei muito tempo. Nossa, eu tinha uma gestação ótima, super saudável. Eu nunca, na minha cabeça, eu realmente eu rejeitava a parte da cesárea. Na minha cabeça, nunca Uhum. ia acontecer. Né? E aconteceu. Então também foi um resgate assim para mim, né? E ver de que forma que eu posso apoiar essas mulheres, né? Levando esse tipo de informação para essas mulheres que estão por aí, que às vezes não sabem por onde começar a buscar informação. Então acho que foi muito por isso que eu fiz o doula. E aí depois, hoje em dia eu quero atuar como doula, mas ainda não me sinto pronta porque o Gael tá novo. Então, ir lá para parto, né? Então, essas coisas eu É ainda ficar, às vezes, horas, né? horas, dias, às vezes, né? Então, assim, quero usar o curso de doula como outras ferramentas, mas não ainda atuando. Mas acho que quando o Gael fizer uns 2 anos, eu quero, ao menos, ter essa experiência, nem que seja voluntariado. Tem um voluntariado bem bacana que tu pode ir para apoiar outras mães que não têm condição. Então, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. E o coaching Uhum. interno veio, que é uma profissão que eu consigo fazer online, né? Então, para mim, para a vida de autônoma, casou muito bem. Eu poder apoiar outras mulheres com esse assunto da maternidade de forma online, eu na minha casa, elas na casa delas, né? E que eu vejo que é muito importante esse apoio, porque a gente vive muitas questões, né, do pós-parto. Própria questão de relacionamento, questão da gente mesmo. Uma das coisas que eu mais sinto, assim, no coach materno é que a gente, depois que se torna mãe, muitas mulheres, a gente é difícil de se conectar quem a gente é, o que a gente gosta, né? A gente vira num. A gente sabe que mãe é o papel que a gente faz perfeito, mas por trás, quem é essa mulher? Né? Que Sim, vontade tem essa mulher? Passa um pouco por isso, assim, de se desconhecer um faz. pouco.
É porque, como eu acho que não vai voltar, a gente assumiu uma nova identidade, mas dentro dessa nova identidade de mãe, a gente também tem uma nova mulher, que ela é diferente da mulher que a gente era, né? Existe, acho que, uma força diferente em tudo, até essas coisas que a gente estava falando, eu não conseguia me imaginar. Hoje, as coisas que eu faço, por exemplo, BLW, nunca na minha vida que eu ia deixar o meu filho todo sujo na minha cabeça, né? Então, tinha todo um pensamento diferente de não querer me incomodar, de ser a coisa mais prática do mundo, né? Então, mudou muita coisa. Claro, cada uma vai ter as suas escolhas, né? Reforçando isso, É, mas pelo menos comigo foi assim: eu assumi uma nova identidade, tanto de mãe e reflete na mulher também, né? Então, tem essa descoberta que eu acho que é aos poucos, ninguém acaba descobrindo de um dia para o outro, né? Tem um processo e acho que envolve muito essa coisa da carreira, né? No caso, eu continuei trabalhando com as mesmas coisas, mas eu gostei bastante que, tipo, tu entrou num nicho que não tinha nada a ver com o teu, na, mas por conta da maternidade aquilo te aproximou e para mim faz todo sentido. Eu não te vejo fazendo outra coisa, é, porque tu, né, no teu Instagram tu já ajuda um monte de gente, tu sempre é, dá dados legais, sempre inspira, então para mim é uma coisa que parece que tu já nasceu com isso. não, é muito pouco. As pessoas falam isso, assim, eu me sinto assim, uma mãe de 5 filhos, né? As pessoas pensam, a voz da experiência, mas não, eu acho que é realmente muito quando a gente se conecta com propósito, assim, né? E eu já, como eu Sim. trabalhava com mulheres, e pra mim eu vejo, assim, eu falo com as mães que eu vejo uma mulher grávida, assim, barriguda, eu vejo muita potência, muita força, sabe? Só que às vezes, às vezes a própria mulher tá num lugar de tanta vulnerabilidade e não se vê assim. Né? Então a gente tem informação, a gente tem apoio, né, Lu? Mas tem muitas mulheres que ficam assim, ó, com a autoestima super baixa, se sentindo mal, se sentindo Uhum. bem inferior, né? E eu vejo totalmente o oposto disso. Então é muito assim, como potencializar tudo nisso, né? Esse potencial de criação que a mulher tem com informação, para que a mulher se sinta realmente poderosa, né? Se a gente é capaz de gerar uma vida, a gente é capaz de gerar o que a gente quiser. Então a gente é uma fonte de criação nata, né? Então, assim, Sim. como despertar isso, né? Porque é um momento muito mágico que traz, né? Traz muita força, traz muito. Né? A gente tem o poder de criar as coisas, de fazer as coisas acontecerem. Não sei se sente isso, Lu, muito mais Sim. forte, assim. Muito mais forte do que antes de ter filho. Exato. E aí veio o coach materno e a doula, assim, né? E é o que eu tô me dedicando hoje, né? De passinho, eu sempre falo, né? Sem me cobrar muito, né? De passinho de mãe, de pouquinho a pouquinho, né? Porque a gente tem outro ritmo, mas sempre Sim. conectado com isso. Ai, muito legal. Eu gosto muito desse assunto. A Cissa disse que tu nasceu pra ser mãe. Assim você Como é falou? que eu... Deixa eu ver que horas são pra gente não se perder. Tá, já passou 40. Meu Deus, né? Voa, né? Passou 43 minutos. Ah, eu queria que a gente finalizar, eu acho. Não sei se alguém tiver perguntas, pode deixando aí. É, Mas pra gente finalizar, tu dá alguma dica assim prática em relação a estudo, né? A esse tema de profissão mãe. E onde que as pessoas podem te encontrar, falar das tuas redes, Uhum. pode falar quem é e o que tu quiser. Eu acho que a dica, assim, o mais importante de todo esse caminho da maternidade, assim, é saber que a gente tem que fazer o que o nosso coração, onde o nosso coração fica em paz, né? E para isso a gente precisa ter as informações e trilhar o nosso caminho. Eu acho que é muito importante a gente escolher o nosso maternar. Eu até falei isso no Instagram, a gente vive muito nessa onda de se comparar, né? De olhar outra mãe, de olhar outra vida. Não, esquece, sabe? Se conecta com o teu filho com essas necessidades que tem e busca as tuas escolhas através de informação. Faz o teu caminho do teu maternar, que é a coisa mais linda. Imagina, a gente tem a possibilidade de fazer. E a gente tem a possibilidade de fazer diferente dos nossos pais, né? Nossa geração aí dos nossos pais é uma geração que foi deixado nos berços chorando, que não era Sim, incentivada a amamentação, que o contato, assim que a criança nascia, a criança era separada, né, dos pais, então esse primeiro vínculo não existia. Então a gente tem a possibilidade de fazer uma criação com amor desde os primeiros momentos de vida, né? Que é trazer né, esse parto, desde o parto humanizado, desde tudo isso. Então, assim, eu acho que é muito responsabilidade nossa, hoje em dia, que a gente tem informação, é atrás dessa informação, então eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E depois que a gente vira mãe, se conectar muito com as nossas necessidades, né? Olhar pra gente. Eu vejo que a gente não consegue atender o nosso filho,
ou os outros se a gente não se olha, se a gente não se atende também. Se a gente não pensa, nossa, tô precisando descansar, nossa, tô precisando de ajuda. Então, assim, olha pra você. E aí também você pode estar buscando ajuda de profissional ou fazendo do teu jeito, mas nunca se desconectar dessas necessidades, né? E poder encontrar, nem que for assim, ó, meia horinha do dia, 15 minutos pra você, pra fazer o que te nutre. Seja uma caminhada, seja em casa, assistir um videozinho gostoso, não sei, fazer qualquer coisa que te faça bem. Porque esses momentinhos parece uma coisa muito boba, mas são essas pequenas coisas que fazem com que a gente realmente se fortaleça e fique bem, né? Pra enfrentar outro dia, pra tudo. E, e é isso, assim, a maternidade é um universo muito lindo. Né? E eu também vejo que a gente tem uma responsabilidade muito grande de criar, né, essa nova geração com muito amor, para que realmente tudo que está acontecendo no mundo fique melhor, porque a gente pensa, hoje nós somos o presente, né, Lu? Eles são o futuro. Sim. Então, tudo que a gente faz isso no mundo, e tu fala muito disso, né, desse consumo consciente, de olhar os nossos impactos no mundo, assim, eu vejo que uma das coisas mais fortes da minha vida de propósito, que eu penso, que eu quero viver cada vez mais em harmonia com a natureza, né, com esse Uhum. planeta Terra. Então, como fazer isso? E saber que os nossos filhos a gente só educa pelo exemplo. Não é falando, é mostrando. Eu vejo com o Gael, a gente cozinha junto, como ele sabe. Olha que loucura. Hoje eu falei, Gael, a gente tem uma galinha em casa que tem um ovo. Uhum. E ele come ovo. A gente é vegetariano. Eu, por mim, ele seria vegano, porque eu não como muito ovo, mas enfim. E aí eu falei, filho, cadê o ovo? Mas era o ovo do prato dele. Ele foi na galinha e pegou o ovo. E aí eu Ai, pensei, gente, eles associam tudo. Ou seja, tem que ser pelo exemplo, porque tudo que a gente está fazendo, ele tá ali, ó, captando. Isso vai ser memória para sim, ele. né? Eles absorvem tudo. Não Tudo! adianta esperar chegar lá, crescer para que agora vamos. Não, é agora que é a hora de decidir, né? Agora que eles são uma página em branco ainda. Isso. Então, assim, traz teu filho junto, faz as coisas de casa junto, mostra as coisas mais simples para eles, né? Que eu acho que é muito importante. E seja exemplo, desde a tua alimentação, desde tudo, claro, eu não tô falando que aqui ninguém é perfeito, porque eu também não sou, também não é, ninguém é. Mas que a gente busca, eu acho que é muito instintivo e intrínseco e natural a gente buscar ser seres melhores, né, Lu, quando a gente tem um filho. A gente tá mais Sim, pensando, nossa, eles estão olhando, então eu vou. Tipo, o BLW, eu acho que é uma puta oportunidade para cada um se reeducar na alimentação, né? Poxa, eu vou comer junto com meu filho, vai ser a mesma comida, então vai ter que ser saudável, porque é meu filho, né? Então, assim, são muitas oportunidadezinhas que a maternidade nos traz, então que a gente aproveite essas pequenas coisas, né? E que a gente seja exemplo para essas crianças. Então, é isso. Então, vocês tem. podem me seguir lá no Instagram, @daicavalifachade, depois eu vou escrever aqui para vocês. Sigam, sigam. Se vocês ainda não seguem a Dai, O canal do YouTube logo vai voltar, gente. Por favor. vai! Ó, eu tô desde o início da quarentena falando que eu vou começar. Eu tô uma coisa. Enfim, pra quem quiser saber mais sobre a mentoria, que é esse processo de coach materno também, me manda uma mensagenzinha lá no Instagram que a gente conversa. Isso aí é isso. Saber que a gente tá conectado, né? É importante a gente. Eu gosto muito de falar para as meninas que eu tô no Macitas lá do meu Instagram, que é muito essa rede de apoio virtual que me nutre muito, né? Então, assim, estamos juntos sempre, né? Porque eu acho que é muito importante, ainda mais esse momento que a gente tá cada um no seu lugar, é se sentir acolhida. E esse virtual, a gente se sente muito, né, Lu? Assim, Sim, abraçada e podendo contar uma com a outra. E é legal saber que na casa da outra também acontece aquilo. A gente fica mais tranquila, saber, não, tá tudo bem, né? E te é agradecer verdade. muito, Lu, falar que eu te admiro, você é uma mulher muito prática, muito empreendedora que faz. Eu amo ver assim a tua. Obrigada. Ela fala que não faz nada, mas já fez um e-book, tem muitas coisas boas ainda por vir. Então, Tem novidades, novidades tem vindo. novidades, claro. Então Tem é. duas perguntas aqui pra gente. Calma aí. Não sei se é pra ti ou se é pra gente. Como é a rotina de vocês? Como vocês conciliam o trabalho e a maternidade? E a outra pergunta é: vocês também sentem uma ansiedade pela necessidade de buscarem muita informação sobre tudo na maternidade? Eu posso responder uma, tu responde a outra? Claro, vai. Responde a rotina, que eu acho que a tua rotina tá mais organizada que a minha. Então, aqui em casa, como somos dois autônomos, uma coisa que eu falo muito também na mentoria, no coach materno, é organizar a rotina. Isso foi uma virada de chave na minha vida. Quando a gente conseguiu olhar para tudo que a gente precisava fazer aqui em casa e dividir nosso tempo, tanto eu como o Guilherme, a gente conseguiu ser mais produtivo. Não acho que a gente tenha que. Eu gosto muito de olhar a produtividade, a organização, como uma ferramenta para te libertar e não para te deixar neurótico. Não estamos aqui para ser mais produtivo que o outro, não, para se comparar, não.
Mas quando a gente entende tudo que a gente precisa fazer, a gente consegue encontrar espaços que a gente estaria fazendo umas coisas que não é necessário, priorizar, né? Então, aqui em casa, a nossa rotina, a gente divide muito os tempos que a gente está com o Gael, né? Cada um fazendo seus trabalhos e as coisinhas da casa, porque não temos Uhum. pessoa que nos ajude em casa, temos que fazer. Então, a gente divide muito nisso e traz uma fluidez muito grande, cada um consegue fazer as suas coisas e também ter o seu tempo para ficar com o Gael, enfim. Então, aqui em casa, a nossa rotina é isso e eu acho que funciona muito. É muito importante organizar a rotina, sério. É, parece chato, mas é libertador. E depois flui, né? Agora a gente tá um pouco Fui. diferente, porque antes o Dani, ele saía para trabalhar. Aí, Agora, na quarentena, a gente tá se adaptando a um novo ritmo. Então, ele tá um ritmo mais fluido, assim, mais solto, por enquanto. Até porque a gente não tá com tanto trabalho, e ele mas tá, eu vendo até tudo, né? Oi? e ele tá cozinhando. E ele tá cozinhando, agora ele assumiu a cozinha, que é Maravilhoso. uma coisa a menos pra mim. Eu amo cozinhar, né? Só que aí eu consigo fazer as outras coisas mais fáceis e não preciso me preocupar com essa parte. Porque antes ele ficava fora e eu já tinha que fazer tudo durante o dia, né? É, mas uma coisa boa que a Lu falou é exatamente isso. Olha pra tua rotina. Quem é tua ajuda? É, É teu marido? Olha pra vida de vocês, que aí tu vai encontrar a solução. Não é que é imaginar a vida do outro. Não, é a tua. verdade. Aqui a pergunta ali se a gente sente ansiedade, né? É, eu não sinto a ansiedade pela necessidade de buscar as informações, mas eu sinto a necessidade. E continuo mesmo. Acho que a Dai também, né? Tanto na época da gestação, mas as fases vão mudando. Então, se a gente vai se informando a partir das fases. Por exemplo, pelo menos aqui foi assim. Eu não queria saber de introdução alimentar até chegar perto da introdução alimentar. Senão a minha cabeça ia confundir toda. Mas eu já sabia que vai ir chegando, sei lá pelos 4 ou 5 meses eu ia começar a ler tudo. Claro que alguma coisa já procurava e tal, mas aí mergulhei de cabeça nisso. Aí passou essa fase. Então agora as próximas fases, agora o comportamento vai mudando, que é o que as pessoas chamam de birra e tal. Então a gente vai buscando informação. Eu acho que é indispensável. Indispensável. Claro que nem todo mundo vai buscar, mas faz muita diferença. Até como a gente tá falando aqui na live, para leveza, né, dessa jornada, a gente conhecer. Então, não precisa ter essa ansiedade de buscar, mas eu acho que tá sempre conectado, de repente, até na internet, seguir profissionais ou pessoas que são atualizadas e que atendem a mesma linha de raciocínio né, suas e da sua família. Acho que é muito importante isso, né? Tem uma pessoa que falou, hábito simples, falou que acha muito lindo todo esse estilo de maternar, mas ela tem um filho de 13 anos, infelizmente na época não sabia de nada disso. Então, dá até vontade de ter outro filho ouvindo. Eu sempre falo, quando as pessoas me falam, eu já tive filho, não fiz isso. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que informação é muito importante, por mais que a gente já tenha passado por um processo e tal, a gente tem a responsabilidade daqui para frente. Então, a gente sempre consegue ser melhor, né? Dentro das nossas possibilidades, da nossa realidade. Então, mesmo tendo 13 anos, eu acredito que a gente ainda consiga se informar, procurar e continuar tentando ser o melhor possível para os filhos. Exatamente. Concordo com tudo. Eu acho Exato. que é isso, gente. Meu Deus, já dá 53 minutos. Quero Acelerando ver, e porque acho que não. para o tempo. Então não pode dar 1 hora, né? Porque senão ele corta e não salva a Ó, live. meu Então Deus. vamos Meu Deus, vamos salvar. finalizar. Dai, muito obrigada, tá? Também quero te agradecer e dizer que também me inspira muito a forma como tu materna, eu acho muito linda. Sempre tento adotar algumas coisas ali para minha realidade, como tu falou, né? Não de se comparar, mas de absorver aquilo que faz sentido pra gente. E é isso. Não deixem de ir lá no Instagram da Dai, de conhecer melhor ela, o trabalho dela também. E quinta-feira temos mais uma live às 16 horas. Obrigada por quem Obrigada. aguentou até o final. Tá bom, Obrigada. gente? Beijo. É. Tchau. Beijo, Dai. Tchau, gente.